Olha, se dentro da sua casa existe um silêncio que dói, um silêncio que pesa, um silêncio que parece um castigo, respira comigo agora, fica comigo até o final desta conversa. Talvez hoje você encontre um nome para o que está sentindo. Eu sou a irmã Socorro Dantas, religiosa e missionária, e também sou conselheira espiritual de famílias. Há mais de 30 anos, eu acompanho lares feridos pela mágoa, pela palavra que não foi dita e principalmente pelo silêncio que foi usado como muro. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui para caminhar com você. Sabe, quase sempre, quando a família sofre, todo mundo acredita que o problema é por causa da briga. E aí eu escuto pessoas que dizem assim: a gente discute demais. Às vezes mulheres que dizem: ele é muito grosso. Às vezes homens que dizem: ela não me atende, não me entende, ela não me escuta. Mas com o tempo eu percebi que algo mudou na minha forma de enxergar as relações. A briga, ela não destrói. O que destrói é o que acontece depois da briga. É o que fica com a briga. É o que ninguém fala. É a porta fechada, é o olhar desviado, é a comunicação que vira gelo. E esse silêncio, ele tem cheiro, cheiro de abandono, cheiro de desvalorização, de medo de tentar de novo e de falhar de novo. E eu sei que muitas vezes esse silêncio não é uma escolha, é uma proteção. É o coração dizendo: se eu falar, eu vou ferir. Se eu tentar, eu vou ouvir algo pior. E o nome disso é silêncio defensivo. E ele é tão destrutivo, sabe? Quanto uma palavra de ódio. Porque quando a dor vira silêncio, ela não deixa de existir. Ela só muda de lugar. Sai da boca e entra na alma. Eu quero lhe contar a história de um casal, Ana e Paula. E aqui são pseudônimos, tá, gente? Que eu não posso citar os nomes. Um casal de 18 anos juntos, 3 filhos, uma vida construída com trabalho, com muito esforço e também com fé, uma espiritualidade. Mas com o tempo, esse lar virou um campo de batalha emocional. Não havia gritos, não havia objetos quebrados, não havia insultos, não havia violência física, não havia silêncio, mas havia silêncio. O homem chegava direto do trabalho direto para o banho e a Ana servia o jantar sem olhar nos olhos. Os filhos sentiam ali uma guerra, muito embora sem barulho. E o silêncio parecia mais perigoso do que qualquer discussão, porque o silêncio não avisa quando ele está machucando. Ele só vai corroendo, sabe? Como água infiltrando numa parede. No começo parece só umidade, depois vira mofo, depois o reboco cai. Assim é o silêncio emocional numa família. Ele infiltra pelas pequenas decepções, um dia após outro, até que o amor começa a soltar pedaços. Sabe quando você chega numa igreja e sente que a imagem do Cristo parece estar olhando diretamente para a sua alma? Não é culpa, é chamado. Chamado para olhar para dentro. A reconciliação, por exemplo, ela começa exatamente aí. Quando você percebe que o problema não é apenas o que fizeram com você, mas o que a dor fez você fazer consigo mesmo. Proteger demais, calar demais, esperar que o outro leia a sua mente, saiba o que você quer, o que você pensa, as suas necessidades. É como tentar rezar com o coração fechado. A oração até acontece, mas o coração fica preso. Assim, é a família sem diálogo. Uma oração interrompida. Palavras sem ecos. E eu sei
que agora talvez você esteja pensando, mas eu tento e ninguém me ouve. Eu quero falar, mas eu tenho medo. Eu perdoei, mas ainda dói. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora, com toda a responsabilidade que eu carrego, né, pelo trabalho que faço com casais, com famílias. Reconciliação não acontece na pressa. Guarde isso, reconciliação não acontece na pressa. A pressa, ela quer resultados. A reconciliação, ela quer profundidade, ela quer raiz. E antes de qualquer técnica, antes de qualquer método, antes de qualquer tentativa de sentar e conversar, existe um passo. Um passo invisível que ninguém nos ensinou. Esse passo é dar nome ao que está acontecendo dentro de você. Porque ninguém cura o que não consegue nomear, não é mesmo? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nomeando a dor que vive atrás do silêncio. Então, me escuta com o coração agora. Quando a família começa a se afastar, não existe um culpado único. Existe uma ferida compartilhada. E toda ferida compartilhada, ela precisa de 3 movimentos, exatamente nesta ordem. Primeiro, a consciência. Segundo, a coragem. E terceiro, o caminho. Voltando, a consciência para enxergar as coisas. A coragem para não fugir do problema. E o caminho para não andar sozinho. Então, hoje, nesta primeira semana, nós estamos no primeiro movimento. Só no primeiro. E tudo bem, é somente a consciência. Se você tentar chegar no terceiro sem passar pelo primeiro, você se frustra. Se você tentar conversar sem entender o que dói, parece que nada resolve. Se tentar perdoar sem dar nome ao que feriu, você se machuca de novo. Por isso, hoje, fique com a consciência. Vamos ficar apenas com a consciência. Não tentar consertar ninguém. Só respira. Observe. E se a dor lhe fala algo, então você escreva. Porque palavras escritas, elas têm o poder da coragem, que a boca, às vezes, não tem. Eu não vou lhe dar um passo a passo. Eu não vou lhe dizer o que fazer com a sua família. Porque cada lar é um universo. Eu só quero lhe dar uma direção. Preste atenção. Ninguém se reconcilia tentando ganhar. A reconciliação não é vitória. A reconciliação é encontro. E encontro não acontece se as mãos estiverem ocupadas com argumentos. Por isso, durante esta semana, se você puder, ofereça um gesto pequeno, um café, um bom dia, um olhar, não para resolver, somente para sinalizar que ainda existe ponte possível. Esses gestos, eles são como sementes. Sementes, elas não mudam a paisagem no dia que são plantadas, não é mesmo? Mas elas começam a mudar o solo. E aí, presta atenção, se essa conversa tocou algo em você, então salve esse vídeo, volte nele quando o silêncio pesar. E me acompanhe durante a semana, porque nós vamos continuar esse caminho juntos. Sem pressa, sem culpa, sem atalhos, mas com consciência primeiro. Depois com coragem e o caminho a gente constrói passo a passo, ok?